Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 4, que diz: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Bom, queridos, aqui primeiro o apóstolo João nos ensina, nos mostra a capacidade preditiva de Jesus, né? Ou seja, que Jesus sabia todas as coisas. Então, não é que ele estava sendo pego de surpresa aqui e acolá, que a pessoa traía ele e ele era enganado. Não, Jesus sabia tudo que estava acontecendo. Ele mesmo diz, lá no capítulo 2, que ele conhecia bem o homem, sabia o que havia dentro do homem, e sabia que não poderia dar-se de confiança ao ser humano. E aqui o texto diz que Jesus, sabendo as coisas que viriam sobre ele, e isso ele já havia mostrado ao longo de todo o Evangelho, né? O Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus diz, a partir do capítulo 16, diz que começou Jesus a mostrar aos seus discípulos o que viria a acontecer com ele, que ele iria a Jerusalém, padeceria sob as mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que seria morto e que ao terceiro dia ressuscitaria. Então veja, o grande impacto na vida dos discípulos era que depois eles reveem tudo e vejam, meu Deus, aconteceu exatamente tudo o que Jesus havia dito. Ou seja, tudo o que aconteceria, culminando na sua morte e depois a sua ressurreição. Então, Jesus havia dito tudo o que ia acontecer, aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria. Mostrando que Jesus era um profeta que sabia exatamente tudo que ocorreria e maior do que qualquer profeta, porque ele foi capaz de ressuscitar dentre os mortos. Em Mateus 17, Jesus diz: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos entristeceram-se grandemente. Então essas falas de Jesus entristeciam eles, mas depois virou uma grande alegria, porque eles viram que Jesus estava no controle total de todo o processo. Então eles puderam ver que Jesus era Deus, porque ele controlava o processo, porque ele sabia tudo o que estava acontecendo, porque ele tinha o poder sobre tudo aquilo, ao ponto de depois, comprovadamente, né, mostrando o poder dele, ele ressuscitou. Ao ponto também dele saber quem o trairia. Lá em Mateus 26, Jesus diz: Em verdade vos digo, um de vós me trairá. E depois ele dá um pedaço de pão, indicando, após uma pergunta de João, indicando quem o trairia. E fala, inclusive, que todos o abandonariam, né? Até mesmo o apóstolo Pedro, que dizia: Não, Jesus, que isso? Você não sabe direito, você não me conhece. Eu jamais te trairei. Mas Jesus sabia, queridos. Ele sabia de tudo. E mostra aqui também que Jesus, ele não estava sendo roubado da sua vida. Ele tinha um controle sobre isso. Ele diz lá em João 10, a minha vida ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Então, veja que o sacrifício dele foi voluntário. Voluntário. Quando em João capítulo 6, após a multiplicação de pães, havia uma multidão atrás de Jesus. Imagine só, há 2000 anos atrás, a alimentação era algo muito difícil. A fome era uma constância na vida das pessoas. As pessoas se deslocavam em períodos de seca, em períodos de dificuldade, para lugares buscando comida. E de repente vem um homem que multiplica alimentos, que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão de milhares de pessoas. Então, rapidamente, a multidão decide fazer Jesus rei. E o texto nos diz que tentaram fazê-lo rei à força. Tentaram colocar uma coroa em Jesus. O que aconteceu? Ele se afastou. Agora aqui nós vemos o oposto, as pessoas vêm atrás ele, mas não para fazê-lo rei, mas para prendê-lo como um criminoso, para forçá-lo a ir para a cruz. E aqui, em vez de ele se afastar, ele se oferece. Então, diante da glória, ele se afasta. Diante da prisão, da recriminação, ele se oferece.
Porque, como ele mesmo diz, ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E esse é o verdadeiro caráter de Deus. Ele não fica buscando glória para si, ele serve. Se ele nos ensina a servir, ele dá o exemplo primeiro. Ele veio para servir. E o reino dele, claro, não é deste mundo. Então veja só, o apóstolo João enfatiza aqui a capacidade preditiva de Jesus para mostrar que, se Jesus quisesse, ele poderia ter evitado a prisão. Ele sabia que os soldados estavam vindo, sabia onde eles iriam, queriam procurá-lo naquele local. Jesus poderia simplesmente ter ido para outro lugar, para outra cidade, para qualquer outro vilarejo. Então, o apóstolo João diz, Jesus sabendo todas as coisas, bom, se ele sabia, então vamos fugir. Não, ele ainda assim se ofereceu e se adiantou, se entregando. Essa capacidade preditiva é mostrada, por exemplo, em Lucas capítulo 24, agora não da boca de Jesus ou alguns dos apóstolos, mas de anjos. Veja, as mulheres, após verem Jesus ressurreto, diz, estando elas perplexas, eis que apareceram 2 varões, em vestes resplandecentes, e ficando elas atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, então os anjos disseram a elas, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, olha só os anjos dizendo, lembrai-vos de como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram essas coisas aos 11 e a todos os demais. Então veja, os próprios anjos que aparecem, as mulheres dizem, lembrem-se que ele avisou isso, que ele contou isso, que ele narrou antecipadamente o que viria a acontecer. Então, e veja só, isso aqui nos lembra do episódio de Eliseu, por exemplo, que um rei inimigo, sempre quando ia atacar Israel, o profeta Eliseu dizia, olha, rei de Israel, coloque o exército na cidade tal, porque será atacado por ali. Colocava ali e tinha vitória. Quando o rei inimigo ia atacar por outra cidade, Eliseu avisava o rei de Israel, olha, ele vai atacar por ali. Então, da mesma forma, Jesus aqui, ele, num espírito de profecia, no espírito de predição, sabia o que vinha acontecer. Então Jesus se adianta e diz, a quem procuras? Então veja, Jesus se adianta para se entregar e para poupar os discípulos. Porque, claro, os soldados vinham armados até os dentes, inclusive, se necessário fosse, para capturar todo mundo, para capturar ali o bando, ou para capturar os que resistissem. Então Jesus, para evitar a confusão, para evitar a violência, para poupar os discípulos de serem espancados e mesmo mortos, ele se adianta e já diz, olha, quem procuras? Vocês não estão procurando a todos aqui, estão procurando uma pessoa só, então já estou me adiantando. A quem vocês procuram? Então veja, até no momento de dor, ao ponto de que Jesus seria morto, ele poupa os discípulos, ele se preocupa com os discípulos, ele se preocupa com você, ele se preocupa com todos nós. Então Jesus escolheu o caminho da dor. Por quê? Para que nós fôssemos para junto dele na eternidade. Então ele escolheu você, ele pensou em você, porque ele se importa com você. E ele demonstrou isso não apenas em palavras, mas na vida dele toda, e principalmente se entregando em nosso favor. Ele deu a vida por você, e isso mostra o quão importante você é para Deus. Nunca se esqueça disso. A morte de Jesus é o grito mais alto que qualquer ser humano, ou qualquer anjo, ou qualquer demônio, ou quem quer que seja, poderia dar. E o brado é, eu me importo, eu amo vocês. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.